E num vídeo recente, onde eu gravei um react sobre a fala de Ana Paula Valadão em relação ao que aconteceu no Irã recentemente com o ataque de Israel, onde ela, a pretexto da perseguição que se fazem a cristãos naquele país, apresentou um comentário carregando um notório viés de satisfação e até comemoração com o assassinato do Ayatollah. E eu ali refleti o como que isso destoa da mente e do olhar ensinado por Jesus, que é a razão de sermos chamados cristãos. Né? Nós não somos chamados cristãos por causa do Antigo Testamento. Nós não somos chamados cristãos por causa de Moisés, por causa de Davi. Nós somos chamados cristãos por causa de Cristo. Então, pensando em Cristo como o eixo interpretativo de tudo, foi que eu refleti como que ela foi infeliz nas palavras dela. E aí uma amiga querida compartilhou o meu vídeo lá no status dela e ela recebeu uma mensagem de um dito cristão que se colocou dessa forma aqui. A aniquilação do Irã é bíblica. Olha isso. Não adianta mimimi. A Bíblia diz que o povo do Irã vai ser dizimado. Onde isso, meu Deus? Aí ele continua, Sodoma e Gomorra também tinham crianças, bebês e etc. E nem por isso Deus poupou. Morreu todo mundo. Olha como é que baba a crueldade. E a profecia está se cumprindo agora no Irã. E ele ainda traz o complemento. O seu Deus é bonzinho. O meu Deus é justiça. Meu Deus do céu, gente. Essa mentalidade está aqui no Brasil. Entre pessoas ditas cristãs. E elas não se enxergam, mas elas são piores do que os jihadistas islâmicos. Sim, a única diferença é que elas ainda não estão devidamente aparelhadas com o Estado e com os devidos recursos. Porque senão elas transformariam o Brasil num Irã cristão, num califado gospel. Porque é assim que eles pensam. Em relação às interpretações dogmáticas que eles fazem das profecias, diga-se de passagem, profecias que são construídas em cima de termos simbólicos. Tanto as que estão lá nos profetas, no Antigo Testamento, quanto as que estão no Apocalipse. O conteúdo é simbólico. Mas eles arrogam a presunção de já terem a tradução do que literalmente vai acontecer. E nessa certeza deles, eles são capazes de assistir gente morrendo, gente sendo massacrada. E eles assistem comendo pipoca. Sim, eles assistem assim com regozijo no coração. Ai, as minhas certezas estão sendo confirmadas. Aquela gente sendo massacrada. Como elas não acreditam no que eu acredito, como elas acreditam em outra coisa, então Deus está massacrando elas para poder cumprir a profecia no modo como eu interpreto e acredito. E elas se regozijam. É como Ana Paula Valadão. Os olhos ficam marejados de lágrimas e eles ficam num enlevo diabólico. Eles não enxergam a frieza, eles não enxergam a sordidez, a ausência de amor. Como Jesus disse, eles não entenderam o que seja concernente à paz. Não entenderam. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não o entenderam. Porque para eles Jesus não é suficiente. Jesus é um tropeço para eles. O que seria deles se não fosse Sodoma e Gomorra? O que seria deles se não fossem as descrições do Antigo Testamento? Eles não teriam respaldo para poder encobrir o seu próprio ódio. Olha, até João Batista duvidou de Jesus. Sim, porque embora dentre os nascidos de mulher Jesus o considerou como sendo o maior, Jesus também disse, o menor no reino dos céus será maior do que João. E por quê? Porque João, embora muito à frente até de muitos cristãos, viu? João ainda tinha a mentalidade e a concepção beligerante de quem seria o Messias daquela época. Naquela época a concepção era de que o Messias seria um ser tronitruante, que chegaria com a espada na mão, fazendo juízo contra os incircuncisos e os inimigos de Israel. E aí chega Jesus, acolhendo, consolando, pregando o amor. E aí João Batista, peraí, é ou não é? E aí João Batista manda os discípulos dele perguntar para Jesus, tu és aquele que havia de vir ou nós devemos esperar outro? E aí como é que Jesus responde para eles? Jesus pega uma espada e diz, gente, aquele que é o meu precursor está duvidando. Vamos para Roma e vamos derrotar esses incircuncisos para realizar a interpretação da profecia conforme eles entendem. Não, não foi assim. Jesus começou a curar, começou a libertar. E aí Jesus no final disse, olha, vai lá e dizem a João o que vistes e ouvistes aqui. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando e os cativos estão sendo libertos. E ele ainda acrescenta, bem-aventurado aqueles que não tiverem em mim motivo de tropeço. Felizes são aqueles que têm em Jesus a suficiência de tudo. Porque é como diz o autor de Hebreus,
havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Jesus é a revelação de Deus para nós. Tudo o mais que a gente possa ler no Antigo Testamento é a nossa interpretação. Mas se não estiver alinhada com Jesus, é só a nossa interpretação. Porque é em Jesus que fica validado o ser de Deus. Portanto, ele cita lá Sodoma e Gomorra, sem dúvidas, que o modo como Deus vê a morte é diferente do modo como nós vemos. Inclusive é com Jesus que eu aprendo que o que realmente mata não é a maneira como a gente morre, mas é o modo como a gente vive. Sim, a maneira como morre é só a maneira como morre, porque a morte não finaliza nada, é só uma transformação. Agora, a maneira como se vive tem o poder de matar o ser. E é por isso que Jesus pregou metanoia, mudança de mente, e trouxe o seu próprio ser para revelar Deus para nós e qual seja o caminho, a verdade e a vida. E ele resume: fazei com o outro aquilo que vós gostarias que fossem feito com vocês. Nisso se resume a lei e os profetas. Nisso se resume tudo, o amor. Mas eles não enxergam, porque estão embevecidos do seu ódio, e que ganhou uma roupagem religiosa, e que em nome de suas certezas e interpretações do que sejam profecias, eles são capazes de assistir com frieza à agonia e à morte dos outros. Porque esses outros estão só passando de uma dimensão para outra, mas eles são mortos-vivos. Sim, já morreram e não perceberam. Estão mortos nas suas presunções, nas suas friezas, e se auto-intitulando cristãos. É isso que eu quero trazer para a gente pensar. Porque não adianta falar de Deus e até apelidá-lo de justiça, que se esse olhar e essa concepção não fizer convergência com quem Jesus foi e ensinou, pode ter certeza que por trás dessa concepção tem preconceito velado, tem ódio velado, tem falta de amor velado, tem falta de empatia velado. E esse é um dos piores esconderijos, porque essas pessoas matam ou celebram a morte e a total devastação de um país, reputando com isso prestar culto a Deus. É diabólico a mentalidade da religião dos homens. E isso está aqui no Brasil. E a gente precisa encarar e confrontar em amor isso de frente. Paz e luz, meus amigos e amigas.